Oi, eu sou a professora Denise e eu sou uma professora tentando organizar o meu escritório. Esse aqui é meu escritório de professora, minhas coisas pedagógicas, tudo que eu tenho estão aqui. E eu estou em crise. Por quê? Porque tá uma bagunça. Pode parecer tudo arrumado ali, o armário tá ali, mas eu estou cansada de viver nessa bagunça. Eu não aguento mais essa bagunça pedagógica me rodeando e isso tá me deixando fora do foco do trabalho. Então eu estou aqui para pedir ajuda para vocês, ideias. Hoje sou eu que estou pedindo para vocês. Socorro, me ajudem! Eu preciso de ideias, um help de todo mundo que tá aqui. Afinal, vocês são professores, tem muitos professores aqui. E eu quero que vocês me contem como vocês organizam a papelada, tá? Sem contar esse monte de livro que eu tenho aqui, que também está me incomodando, porque só vai entrando livro, só vai entrando. E eu preciso organizar, tirar coisas daqui, né? Então, eu comecei, né? Eu tenho aqui muitos livros sobre organização. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Eu já vi que teve gente que perguntou coisas aqui já. Eu não quero perder nenhum comentário hoje. A Greco Nath tá falando qual é o planner para quem entrou primeiro na live de hoje. Que tal dar um planner? Sim, eu vou fazer essa surpresinha no final. Quem ficar até o final, e eu tô aqui olhando quem está contribuindo, as pessoas que tiverem mais comentários, no final eu vou sortear uma agenda planner, pessoal, ó, essa aqui, ó, mas fica aí de olho. Vamos lá, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês. Por quê? Porque eu preciso saber ideias. Eu tenho algumas ideias, eu tenho várias ideias, mas por que eu não consigo botar em prática? E hoje, no meu stories, eu confessei uma coisa, que eu vou contar pra vocês já já, e eu falei que fazer isso com a ajuda de vocês se torna um compromisso, aí eu sou obrigada, né? E aí eu quero convidar também, quem quiser entrar nessa jornada comigo, tá? De organização das coisas pedagógicas. Então, o que são as coisas pedagógicas? São livros de estudo, aqui tem livros infantis, os papéis, por exemplo, quando a gente tem um ano de aula, eu gosto de guardar todos os papéis. Então eu tenho amostras de trabalho de criança, eu tenho cadernos de criança. Vocês também têm? Vocês guardam essas coisas? Vão contando aqui pra mim. Cadernos de criança, por exemplo, tem uma atividade impressa que eu tenho que guardar porque ela pode servir lá na frente. Eu tenho... Bom, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu vou abrir o armário, vou mostrar pra vocês, vou virar essa câmera aqui, nós vamos falar e conversando juntos, tá? Mas eu também quero falar pra vocês que eu vou fazer uma seleção dos meus livros e muitos livros vão sobrar aí, né? Aí, então, muitos livros vão sobrar e aí muita gente já me deu algumas ideias de como utilizar esses livros, do que fazer com esses livros. Então, vamos lá. Você não guarda mais? A Osirene diz que não guarda mais, como assim? A professora Prof. Isalena, ela tá falando aqui que não é fácil desapegar. Então eu vou deixar uma primeira pergunta aqui pra vocês, ó. Eu quero que vocês pensem daí das coisas de vocês. O que você não desapega? Qual é aquela coisa, não consigo me desapegar?
não consigo, né? E a Lira Silva tá falando aqui, ó, tá difícil organizar as coisas nesse momento. Então, tá tão difícil de organizar que, pra mim, estando desorganizado, desorganiza aqui também. Então, o meu escritório é reflexo da minha cabeça. E eu cheguei no momento em que eu percebi o quê? Eu não consigo produzir sabendo que eu estou rodeada de tanta coisa que eu não uso mais. Então, tem muita coisa, né? Relatórios, nossa, eu tenho tanta coisa disso, gente. São muitos tesouros, né? Aí a gente fala, professora é lixeira, né? Professora é acumulador. Olha, eu tô me sentindo uma acumuladora. Eu estou confessando isso publicamente, tá? Quem me segue aí há bastante tempo sabe que eu gosto, né? Ó, a Greco Nath, eu tenho coleção de caixinha, tenho coleção de relatórios, tenho coleção de livros. Então, assim, ó, eu também vou falar sobre como eu vou selecionar esses livros. Eu tenho algumas ideias de como selecionar livros. Como eu trabalhei muito tempo como coordenadora, eu tenho um problema. Eu já dei aula para todos os anos e a coordenação, ela precisa conhecer o conteúdo de todas as séries. Então aí eu guardava, esse aqui, quando eu for orientar alguma professora, eu tenho esse material. Esse aqui, quando eu for fazer tal coisa, eu tenho esse material. E aí vai, né, gente? E aí vai. Sem contar que a gente acaba... por exemplo, eu já dei aula pro terceiro ano, aí eu tenho uma caixa de coisas do terceiro ano. Já dei aula pro quarto ano, eu tenho uma caixa de coisas, de papéis, de apostilas do quarto ano. Do quinto ano, né? E aí vai, gente, né? Então, ó, desenhos feitos pelas crianças, então, ai meu Deus, aquelas fofuras que a gente ganha das crianças. Aquilo lá, por exemplo, a gente vai ganhando as coisinhas. Eu tenho várias coisas ali empilhadas que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, que eu preciso fotografar e jogar fora e ficar só com a foto. Então eu penso de fazer isso. Na verdade, eu não gosto de jogar fora. Eu não gosto de jogar fora, tá? Eu prefiro doar os materiais. Eu prefiro doar os materiais, tá? Então, ó, a Greco Nath tá falando aqui, torne eles digital. É isso que eu preciso. Mas, gente, quem tá aqui dando aula na pandemia, quem tá dando aula na pandemia sabe, dá tempo? Dá tempo de separar e organizar as coisas? Que horário que eu vou fazer isso? E é isso que me perturba, sabe? Eu já conversei com um monte de organizer, já desafiei organizer a vir aqui arrumar o meu escritório. Só que assim, ó, uma coisa é você organizar e categorizar. Todos eles falam a mesma coisa. Só que, e as documentações? O que faz com esses documentos, né? Então eu pesquisei, se vocês acreditam que eu digitei no Google como organizar um escritório de professora, o armário da professora, e não tem nada. Não tem documentação sobre como organizar material pedagógico. Não é um absurdo, gente? Então eu quero convidar vocês para construírem comigo esse material. Vamos fazer junto. Olha só, eu vou olhar aqui, ó, eu tô aqui atrás de mim, tem uma tela e eu vou olhar os comentários aqui. Então, peraí, apareceu aqui. Então, ó, a Simone, e quando você guardar material pedagógico e passa muito tempo, melhor não usar mais. Então, Simone, porque assim, ó, é assim. Primeiro, eu comecei como professora, então todos os anos eu tenho um arquivo digital de todos os anos que eu dei aula, tá? Só que você sabe, eu faço arquivo digital e faço o caderno de professor, como todo mundo, né? Vai colocando.
Então, é isso, eu faço isso. E aí, cada ano que eu dei aula, eu tenho uma caixa organizadora cheia de materiais. Então, a bagunça que eu tô falando não é só a bagunça material de coisas espalhadas. A bagunça que me incomoda é aquele monte de caixas com um monte de coisas boas que poderiam estar ajudando outras pessoas e ficam lá guardados. Isso tá me incomodando. E eu vou contar pra você, sabe por quê? Olha, quem aqui já perdeu alguma pessoa na família que teve que organizar as coisas dessa pessoa depois que ela foi embora? Eu já, mais do que uma vez. Então, assim, quando a minha mãe desencarnou, morreu, sei lá, quando ela morreu, eu tive que abrir os armários, eu e minhas irmãs, e organizar as coisas dela. E ela não tinha muita coisa. Então, organizamos. Aí um tio do meu marido também foi, né, faleceu. E aí a gente teve que tirar as coisas deles do armário, guardar. E ele não tinha muita coisa. Aí uma pessoa muito querida, um conhecido professor, ele faleceu e eu fui ajudar. Gente, é tanta coisa, era tanta coisa. E aí eu fiquei pensando, sabe? Isso é um papo sério isso. Se você fosse embora agora, você ia deixar muita bagunça para os outros arrumarem? Aí eu fico pensando, nossa, eu tenho tantos tesouros aqui, mas será que a pessoa que, sei lá, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E se eu for embora amanhã, esse monte de tesouro vai virar lixo. O tesouro é tesouro para mim, porque eu sei como utilizar, mas a minha família não tem professores aqui na minha casa. Vocês estão entendendo o que está me incomodando? Vocês já pensaram sobre isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, o que vocês estão falando, ó. Principalmente as que a Suzana falando, é muito difícil conseguir materiais no início. Geralmente nas férias escolares, faço uma seleção do que é prioridade e guardo numa caixa. Você sabe, Nath, no começo eu fazia isso também. Mas com o tempo e com o cansaço e com o estresse, quando chegava as férias, eu não queria nem olhar para o meu armário de professora. Eu simplesmente me contentava em colocar tudo numa caixa bonita e colocar lá a etiqueta. Ano tal, né? Se eu dei aula terceiro ano e o ano que eu dei a aula. E era assim que eu fazia, né? Olha só. Quando eu disse não guardo mais, a Osirene tá falando, quero dizer que deixo tudo no colégio e sempre no final do ano. Fazemos uma organização, todas as salas, e o que não iremos mais usar, o colégio faz doação. Que legal isso! Muito bom! Então, a Câmara Cortez tá falando, professora gosta de guardar tudo. Ai, que fofa! A Prof. Isalena tá falando, se eu morasse perto, seria voluntária para te ajudar. Ai, ai, ai. O seu filho, a Lira tá falando aqui, a Lira Silva, meu filho já querem jogar tudo fora, imagino quando eu não estiver mais aqui. Então, gente, a melhor coisa, ó, a professora Helena tá falando, eu procuro organizar sempre para não acumular. Mas o que aconteceu? Por que eu acumulei tanta coisa? Por causa disso que eu tô falando. Eu comecei como professora num tempo que não existia internet, não existia Xerox, né? Mais de 30 anos que eu sou formada. E aí, era uma dificuldade muito grande conseguir materiais. E outra coisa que era muito, que pegava, a gente tinha, assim, não tinha máquina de xerox, era mimeógrafo, então qualquer material era ouro, sabe? E eu comecei trabalhando numa escola construtivista que não adotou nenhum livro, então eu tinha que fazer pesquisa, criação e execução das aulas. Comecei assim. E aí, gente, é assim que foi.
A minha vida foi, quando vinha uma coisa boa na minha mão, eu guardava. Ou eu copiava. Então, no começo foi fácil. Eu tenho as pastas separadas. Não sei se eu consigo mostrar hoje para vocês, mas eu tenho, por exemplo, o ano que eu dei aula. Aí, cada mês eu abri uma pasta e ia salvando os arquivos lá. E teve mês que eu salvava até por matéria, sabe? Aí, deu um boom na minha vida profissional. Eu dava aula de manhã, de tarde, 2 períodos, e dava aula na Unicamp. E aí eu tinha que preparar a aula para as 2 classes, quem dá aula em 2 períodos aqui sabe, né? Então, quem aqui dá aula em 2 períodos, conta aqui pra mim. Eu dou aula em 2 períodos, escreve o que você dá aula aqui pra eu saber um pouquinho mais de vocês. É muito importante esse feedback, eu entender como vocês estão pensando e tudo mais. Então, olha só. Eu dava aula de manhã, à tarde e aos sábados na Unicamp. E às vezes na Unicamp dobrava período, dependendo do dia, dava manhã e tarde de sábado lá. Então assim, para eu preparar as minhas aulas, eu tinha que me organizar muito. Então, como que eu fazia? Eu fazia por períodos. Então, de manhã eu dava aula para um primeiro ano. Então, eu só pensava em coisas do primeiro ano. Aí, à tarde, eu dava aula para um segundo ano. Então, eu só pensava nas coisas do segundo ano. Eu não ficava misturando estações. E isso é uma dica que eu dou para quem trabalha aí com mais de uma turma, tá? E aí eu fiz uma agenda da semana em que cada dia eu pensava, eu chegava em casa à noite, eu tenho 2 filhos, que na época eram assim, pré-adolescentes, exigiam muito, né? Não tinha faxineira, fazia tudo em casa, olha, vai vendo. E aí, meu marido me ajudava muito, meus filhos me ajudavam bastante, mas, né, vocês sabem como funciona uma casa, a gente tem que fazer muitas coisas. Então, tinha o trabalho da escola dobrado, o trabalho de casa e o trabalho na faculdade. E para planejar uma aula numa faculdade, não é assim que a gente planeja, né? A gente tem que pensar muito. Eu demoro às vezes 3-4 horas para planejar uma aula bem feita, né, na faculdade. Porque o curso que eu trabalhava não era um curso que tinha o livro e apostilas, enfim. É isso, gente. Aí eu fui me desgastando. Eu chegava em casa, domingo era meu dia de folga. Você acha que eu ia querer organizar material? E quando acabou a folga, quando chegava as férias, teve vários anos nesse ritmo. E quando chegava as férias, eu queria ficar longe de tudo, não aguentava. E é isso, gente. É muito complicado, a nossa vida é muito estressante, né? Superar espaço terapêutico tá contando aqui pra gente que eu não trabalho com turmas, mas utilizo o planner no dia a dia, é a melhor forma de se organizar. E eu concordo. A Carla dá aula em 2 turnos, a Kátia dá aula pro ensino médio à tarde, de manhã, e educação infantil à tarde. Nossa, Kátia, que diferença! A professora Helena também dá aula em 2 turnos. A Valquíria dá aula para o 3º e para o 5º ano e ainda no para a noite. Uau, parecido com o meu ritmo, né? O professor Reinaldo dá aula de artes, não sabia, Reinaldo. E à tarde, 2º ano. A Lira também dá aula em 2 períodos. Olha só, a Paula Faria é professora de maternal 2, creche no período integral. Uau! A Jaque Souza tá dando aula só pro 3º. E olha só, gente, é muita coisa. A Simone Santos tá falando que o armário que ela usa na escola é super organizado. Já o armário com minhas coisas que tem em casa, não consigo mantê-lo. Simone, toca aqui, porque nós somos 2. Na escola é uma maravilha, mas em casa a gente só vai guardando, né? Então, olha só. Vamos ver aqui. Voltando para nossa live, para o nosso assunto. Quando eu abro o armário para arrumar, eu penso,
de onde veio tanta coisa, né? A maioria das pessoas acham, eu sou uma delas, quem aqui concorda, levanta a mãozinha ou escreve concordo. A maioria das pessoas acham que elas são mais produtivas quando trabalham em ambiente de trabalho que é livre de bagunça. Eu sou assim, tá? Outras pessoas que são do tipo criativo, elas acham que um ambiente desordenado não interfere no trabalho dela. Quem é assim? Eu não consigo trabalhar em lugar bagunçado, gente. E eu acho que o nosso estilo de trabalho reflete o ambiente. E outra coisa, eu penso assim, como educadora, como professora, eu tenho que dar o exemplo. Então, na minha mesa na escola, eu tenho que ter ela organizada, porque eu exijo isso do meu aluno. Eu tenho que ter minha bolsa organizada porque eu estou ensinando para o meu aluno que ele tem que se organizar materialmente, não é? Então, gente, nós somos modelo. E você, se é uma professora bagunçada, porque é assim, ó. Quem tem filho aqui vai falar assim, é verdade. Porque, ó, o que você não ensina para a criança é o que ela aprende primeiro. Né? Então, assim, se ela vê você organizada, sua letra bonita na lousa, as suas coisas organizadas, o que ela vai fazer? Vai tentar ser como você, não é? Então, eu penso muito nisso. E ter um espaço de trabalho ideal pode afetar, sim, a produtividade. E é o que está acontecendo comigo, eu estou agoniada. Não aguento mais. E olha, eu queria falar de outros assuntos. Eu queria falar sobre aula remota, eu queria falar sobre a volta às aulas, aí o acolhimento. Tem um monte de gente falando disso. Mas aí hoje eu tava tão assim que eu falei, não, gente, eu não tô mais aguentando. Eu preciso parar, focar nisso, pelo menos uma parte do dia, não é? Então, onde a gente trabalha afeta como você trabalha. Teve uma seguidora minha que me mandou uma mensagem hoje, ela falou assim: Denise, eu estou dando aula na minha sala de jantar. Então eu tenho 3 turmas e todos os materiais estão na minha sala de jantar. Eu não aguento mais ficar nesse ambiente. Quem está se sentindo como essa seguidora? Que está fazendo... A escola está na nossa casa. Tá difícil, né, gente? Então, ó, esse fim de semana, quem assistiu a minha live, meus stories, viu que eu fui fazer uma comprinha da papelaria. Mas eu não precisava de nada, tá? Não precisava, assim, de nada. Eu falava, ai, tá faltando, eu preciso ir lá comprar. Mas lá no fundo eu pensava comigo, eu vou entrar, faz tanto tempo que eu não passeio aqui nessa papelaria, que eu vou dar uma olhadinha lá e eu vou ver as coisinhas, né? Descontrair. Tô só passeando. Aí eu fiquei quase 1 hora lá na papelaria. Saí com a sacola cheia. Quem já fez isso? Então, gente, eu acabei de falar de você aqui, Rá Gomes, estava falando de você. E olha só, por que a gente faz isso? Porque a gente quer coisas novas. Por que você faz isso? Porque a gente gosta de coisa fofinha, porque a gente imagina, vou levar para colocar lá na minha mesa. A hora que a gente vê, tem tanta coisa, né? E por que você vai na livraria e fica lá olhando os livros? Porque você quer coisas novas, ideias novas, né? Então, é isso. Agora, a minha pergunta. Eu já perguntei, vou perguntar novamente. Qual é o seu apego? Acho que eu não perguntei, só pensei. Qual é o seu apego? Conta pra mim quando você vai na papelaria ou quando você vai em algum lugar. O que você não consegue ficar sem comprar? Ou o que você tem aí nas suas coisas pedagógicas que você não abre mão de jeito nenhum? O quê?
Olha lá, todo mundo falando aqui que ama papelaria, que vai lá comprar clipe e volta com um monte de coisa, né, Reinaldo? Ó, porque a escola não sai da gente, é verdade. Quando a gente ama o que a gente faz, a gente pensa nos instrumentos, os melhores instrumentos para executar as nossas tarefas. Tem razão. Edmi Aiko. Olha só, os ratos de papelaria aqui, a Darlene, eu também. Caneta, livro, papel, canetinha, post-it. Ai, gente, EVA. Lápis fofinho. Bom, organizar. Eu estive estudando muito sobre organização e produtividade, já fiz várias lives, tem aqui gravado, tem lá no meu canal no YouTube, se você quiser ver. Eu deixei várias dicas sobre produtividade, mas eu nunca falei sobre organização pedagógica de materiais, né? E aí, teve uma pessoa aqui na live que já falou assim, que existem muito pouco material de leitura sobre o ofício de professor propriamente dito. Tipo, planejar aula você acha um monte, mas a parte organizacional, olha que palavra, da nossa profissão, tem assim um monte de sátira. Aqueles caras que gravam que professora gosta de lixo, que professora acumuladora, tem umas gracinhas aí pela internet afora, né? Olha só. Mas organizar afia a nossa capacidade de decisão e afeta quando a gente tem que se focar nas coisas. Um ambiente organizado inspira. Por isso que a classe precisa ser organizada para os alunos, por isso que a mesa do professor tem que ser organizado. Mas voltando aqui na minha fala, eu não quero mais guardar coisas que eu não uso. Então, por exemplo, eu já faz desde o começo do ano que eu prometi para mim mesmo que não iria entrar mais nenhum livro aqui, eu não iria na papelaria, na livraria comprar nenhum livro se outro não saísse. Eu fiz esse compromisso comigo. Só que o que acontece? As pessoas me mandam livros, eu ganho muitos livros e aí eles ficam aqui também. A minha filha trouxe uma pilha, ó, tá aqui atrás, ó, quer ver? Vou mostrar, ó, tá vendo essa pilha aqui? São livros infantis que a minha filha me trouxe, falou, mãe, guarda aí, vê o que você quer ficar. E aí as coisas aumentam, né? Mas é isso. A Suzana Rodrigues está falando aqui que sonha com um espaço no quarto que está sendo construído. Ela está construindo o escritório dela. Quem aqui tem um espaço certo, reservado em casa para planejar, para dar as suas aulas? Quem aqui tem, né? Então, aí eu já vou falar sobre esses livros. Aguenta aí, Paula Faria. Bom, eu não quero guardar coisas que eu não uso mais. Quanto mais coisas a gente tem, menos espaço sobra, menos espaço no seu dia a dia, porque você tem que lidar com essas coisas. E o nosso espaço é limitado, assim como a nossa vida. A nossa vida, ela é como um rio. O rio, ele não corre sempre mansinho. Tem uns lugares que tem corredeira, tem uns lugares que tem cachoeira, não é assim no rio? Um rio. E até ele chegar no mar. Então, a nossa vida também é assim. Tem época que a gente tá mais tranquilo, tem época que a gente tá na corredeira, tem época que é a cachoeira. Eu acho que agora nós estamos numa cachoeira, uma loucura, né? Mas vai passar, vai acalmar. Então, a gente precisa pensar e se preparar para chegar nessa parte tranquila, porque muito dessa tranquilidade depende da gente. Então é por isso que eu tô incomodada, gente. E eu preciso decidir como eu quero viver. E eu não quero viver rodeada de coisas que eu não uso. Eu não quero viver rodeada de coisas e se eu precisar usar? Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem hoje. Aliás, eu queria agradecer a todo mundo que me mandou mensagem. Eu recebi muitas mensagens hoje, com ideias, um monte de coisa, né? Então,
A gente tem que guardar o que a gente usa. O resto a gente tem que deixar embora, né? Mas eu não preciso jogar tudo fora. É isso que eu quero. Como eu faço isso? E é isso que eu queria confessar para vocês. Eu tenho medo, muito medo de abrir a porta dos meus armários e eu jogar uma coisa fora que depois e se eu precisar? Mas, poxa vida, meu filho falou assim pra mim outro dia: mãe, põe na sua cabeça o seguinte, quase tudo que você precisa tem no Google. Aí sabe o que eu fiz? Eu abri eu tenho um armário na sala que eu tenho uma coleção de DVDs e CDs. Gente, DVD e CD nem no meu computador mais não lê CD. Então, que eu fiz? Eu peguei todos os DVDs de música e DVDs de show que eu tenho uma coleção que eu gosto muito de música. E eu peguei o Spotify. Então eu pegava lá um CD e aí eu procurava no Spotify o CD e curtia. Então a minha coleção de CD foi tudo pro Spotify. Catei a sacola, levei lá fora e vou levar num desses, vou doar. Nossa, eu gastei maior grana para comprar todos aqueles CDs na época, né? Mas eu vou doar, eu vou levar embora para alguém que faz coleção de CD, que tem interesse, assim como os discos de vinil, né? Então, ó, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. A Greco Nath tá falando, desapega e registra. Sim! Sempre que quando me organizo, tenho que jogar fora, Glaucia, é verdade. Estou rodeada de caixas com materiais que eu não uso. Já pensei em descartar essas caixas fechadas sem olhar o que tem dentro. Simone, eu já pensei também. E ó, vou confessar mais uma coisa para vocês. Eu tenho um armário que não está nessa sala, que ele tem coisas de uma escola que eu trabalhei, que eu fiquei muito triste porque eu saí, mas fui eu que quis sair. Tá, eu saí para ir para outra experiência, abrir caminho para o novo, e eu não consigo mexer lá, porque tem muitas coisas queridas lá, sabe? Então é uma coisa sentimental também. Alguém aqui sente isso também? Tipo, eu não vou mais mexer nesse material porque lá tem coisas que vão me dar saudade? Me conta aqui se é só eu que tô assim. Olha lá, guarda até botão. Edmeia. Ai. Eu adotei o seguinte: não usei em um ano, jogo fora ou faço doação. Soraya, puxa vida. Mas olha só, eu precisei de uma coisa que eu dei uma aula em 2014, uma atividade, e eu precisei dela outro dia. Então, em 2014, tava lá a atividade numa caixa, só que para mim achar essa atividade demorou. Eu perdi mais de meia hora procurando o lugar onde estava a atividade. Eu não quero, porque isso é um tempo roubado da minha vida. Nós, professores, nos roubamos muito quando a gente fica perdendo tempo com coisas que não precisa perder tempo. E procurar coisa perdida é perda de tempo, não é? Então, muito bem, falamos bastante. Eu queria falar mais uma coisinha para vocês, ó. Segundo, esse livro aqui eu mostrei no Stories. A Marie Kondo, ela é a maga da organização. E eu tava estudando ela, que eu tenho os 2 livros dela, tá aqui, ó, esses 2 livros, né? E ela fala assim, que organizar é um festival. E o ponto-chave é ser um processo ágil. Para entender quantas coisas a gente tem que pegar todas as coisas e organizar por categorias. E não por lugar, por exemplo, o que eu tenho nesse armário, o que eu tenho nessa estante, não. Ela fala para pegar livros, desça todos os seus livros no chão, separe. Mas como você vai separar? Uma categoria por vez. E nesse livro ela fala para organizar a casa. Ela fala, ó, primeira coisa que você tem que organizar são as roupas. Como eu não vou organizar roupa?
Segunda são livros, depois documentos e pequenos itens e deixar o valor sentimental por último. Então, ó, a Jennifer Suzana tá falando que aprendeu a se organizar com a Jennifer. A Jennifer já quase desistiu de mim, então, porque ela já me falou tanto para me organizar. Então, a minha casa, ela está organizada, a minha cozinha, meu armário do quarto, minhas roupas. Mas eu não consigo chegar nessa organização de papéis, nessa organização de livros. E é difícil. Ela já me ajudou bastante. Aliás, eu peguei a Jennifer e falei, vem aqui, venha me ajudar a organizar a cozinha, onde eu coloco as coisas. Joga isso fora, compra isso, pra que você tem 2 disso. Ela me ajudou pra caramba. Eu acho que organizar a casa é bem mais fácil do que organizar as coisas pedagógicas, pelo fato de a gente pensar isso ano que vem eu precisar, né? Então, lá no grupo do WhatsApp meu hoje, as meninas estavam conversando sobre coisas atividades para fazer, e uma sugeriu uma atividade com tampinhas. Aí uma falou assim, ai, mas eu não tenho tampinhas. Aí outra, eu tenho um monte aqui. Eu tenho um monte de tampinhas. Mas eu tenho que ficar guardando essas tampinhas até quando? Né? Então, eu queria mostrar para vocês uma anotação que eu fiz aqui, ó, do livro da Marie Kondo. Vou ler para vocês, tudo bem? Olha só que legal. Eu não vou jogar livro fora, né, Maria Elizabeth? Não vou jogar fora, eu quero dar destinos certos. Então, ó, quando você for organizar, eu aprendi com a Jennifer. A Jennifer fala assim, mãe, você tem que fazer assim, ó, um lugar. Você pega separa por categorias. Então, aqui, ó, categoria livros. Aí você faz uma pilha. Quero ficar, jogar no lixo, doar, tá? 3 pilhas. Então, como que você sabe o que você precisa ficar? A Marie Kondo, ó, já anotei um monte aqui, ó. O que eu quero manter, escrevi aqui. Ó, ela fala assim, você tem que segurar o livro e perguntar, esse livro me traz alegria? Eu fico feliz em ter esse livro? Eu vou usar esse livro? Se não, desfaça. Desfaça como? Doa. Se ele tiver destruído, joga fora, põe na reciclagem. Então, aí, nossa, pediu socorro no grupo da família Rá. Você tá me entendendo completamente, né? Então, eu tenho o caderno do meu filho, de quando ele tava no primeira série, nem era primeiro ano ainda. Eu não consigo me desfazer. Então, são de valor sentimental. Então, a gente tem que separar por categorias. E tem uma ordem para começar. Aqui ela fala assim, ó. A regra para arrumar o escritório, eu tô lendo, tá? Ó. A regra para arrumar o escritório é começar com sua própria mesa. A minha mesa tá arrumada, tá? Depois, ó, anotem aí, quem puder anotar e digitar aqui, ó. A ordem básica para organizar escritório, segundo Marie Kondo, é livros primeiro mexer nos livros, depois em papéis, depois em materiais de escritório, materiais de papelaria e, por fim, as coisas de valor sentimental. Então, e aí ela sugere também que a gente faça arrumação em sessões. 3 sessões de 2 horas. Então, não é para arrumar tudo num dia só, né? E ela fala assim, ó, nós gastamos em média por dia pelo menos 30 minutos procurando coisas. Enquanto que a gente coloca as coisas nos lugares errados da casa, né? Então, gente, com uma mesa arrumada que lhe traga alegria, a sua eficiência no trabalho com certeza aumentará. E eu concordo com ela. E aqui, ó, eu tenho esse outro livro
Olha, gente, eu leio muito sobre isso, eu tento, mas olha, a minha casa está arrumada, o que não está arrumado são minhas coisas pedagógicas. E aqui, nesse livro, é da Dona Selin, Organize-se, ó. Ela fala que para tirar o acúmulo de coisas no escritório, que contenha muitas coisas além do necessário. É isso que eu tô sentindo, tá? Aí ela fala assim, você conservou, isso serve para nós, professoras e professores, conservou a maior parte dessas coisas que te rodeiam para o caso de precisar. Quem se identifica, fala eu aí. E com o passar do tempo, elas apenas se tornam inúteis no seu espaço, né? E o maior ocupante do espaço é o papel. E é verdade. Bom, comece removendo todos os papéis ultrapassados e sem utilidade. Então, ela dá um outro caminho aqui. Eu gosto mais do caminho da Marie Kondo. Mas tem aqui um autor dentro do livro que fala assim, ó. Selecione por categoria. Faça uma... Primeiro você pega todos os papéis, estou falando especificamente de papéis, mas pode ser livros. Faça uma única pilha com todos. Avalie um a um. Isso a Marie Kondo também fala. E aí você faz por categorias, tá? Papéis, aí, por exemplo, no caso de papéis. Papéis para copiar, que é digitalizar. Papéis, coisas para ler e depois se desfazer. Coisas que não dependem só de você para se desfazer. É a maneira que ele fala aqui. Ou um outro, isso aqui é assim, é uma seção aqui que 3 autores dão 3 ideias. Gente, é sério, ninguém tem uma fórmula certa para professora, eu tô tentando adaptar aqui, ó. Então, olha só, tem aqui, ó, organize em caixas de entrada e saída. Aí, ó, para facilitar o manuseio, sugere arquivar, ler, o fazer e pendências. Na verdade, são 4, né? Bom, e sem falar na faxina do computador, eu nem tô nessa parte, hein? Então, gente, vocês estão percebendo que é um caos de papelada, é um caos de coisa. Mas faltam 15 minutos para terminar a live. E lembrando que no final dessa live eu vou sortear um kit de, planner pessoal para vocês se organizarem aí, o meu planner. Agora eu vou tirar vocês daqui e eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro eu quero mostrar isso aqui, ó. Tá vendo isso? Isso aqui, ó, vou mostrar. Um livrinho que eu tenho que arrumar, que eu amo esse livrinho, meus netos adoram. Aqui são livros pedagógicos que eu uso, que eu quero tirar algumas ideias. Aqui, ó, tem um caderno, olha que legal esse caderninho, de 2014, que é lá meu caderninho de professora, quando eu fazia planner ainda no caderno. Eu vou virar a câmera para vocês verem, tá bom? Ó, então, ó, esse aqui é um planner que eu trabalhava no Objetivo. Então, eu tinha aqui meu planner de professora, olha, esse é inédito, e ó... Semana da Criança, ó, tem tudo planejado aqui. Então, gente, era assim que eu fazia, ó. Tá vendo? Era meu caderno de professor, né? Que é meu planejamento, tudo mais. Eu queria tirar algumas ideias aqui. Tá vendo essa pilha? Tudo isso aqui, ó. Quando eu trabalhava lá, 2014, eu abri a caixa do 2014 para procurar coisas. Aqui tem um monte. Tá vendo por que eu não posso dar fim? Que tem um monte de coisa legal, ó. Um monte de dinâmicas que eu fazia, tá? Tudo aqui. Ó, olha isso aqui. Eu quero colocar isso aqui. É uma receita. Que a gente trabalhava receita com as crianças. Aqui tem coisas para mim ler. Aqui tem letra de música. Então, eu sou organizada, mas
Ó, aqui era um outro colégio que eu trabalhava. Esse caderno é da minha sobrinha. E aí eu usei esse caderno outro dia pra me mostrar. Olha que tristeza, minha sobrinha, tá? Como que era a letra dela, aí eu comparei com a letra de outra criança. Isso aqui é uma atividade que eu tô fazendo com meus netos. Isso aqui é um desenho que eu preciso fotografar. Vocês estão entendendo o que é a bagunça que eu tô falando? É isso, olha, que minha sobrinha desenhou. Aqui tem um outro caderno de aluno, né? Que tem umas ideias de atividades. Olha que bonitinha, gente. Bonitinho, né? Aí vai, gente. Ó, aqui é só uma pilha, tá? Já fiz outra bagunça aqui. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, por exemplo, eu ganhei esses 2 livros. E eu tô pensando em doar esses livros, tá? Esses livros eu já li e eu não quero mais ele aqui na minha estante porque eu acho que eu não preciso deles. Então, esses 2 livros já vão pra doação. Eu não sei ainda como fazer. Teve umas pessoas... Ó, que lindo esse livro da Malala. Quem tem esse livro? É muito legal. Bagunça organizada, Rá Gomes. Pensa, Soraya, é assim mesmo. Ó, aqui eu tenho alguns livros que esses eu não me desfaço. São tudo livros de consulta. São livros antigos, ó. Quem conhece essas atividades aqui? Olha, ainda falava 4ª série. Mas tem muita coisa boa aqui, que é onde eu tiro muita coisa. Esses daqui também, a maioria que estão aqui, ó, eu uso muito. Eu uso muito, né? Esse livro aqui é muito top, dos mapas mentais. Então, assim, ó, eu uso muito esses daqui. Aqui em cima tem alguns, que aqui já tá vendo? Tá meio categorizado. Os pedagógicos que eu consulto muito são esses. Aqui, ó, tem alguns livros que eu gosto, outros que eu já li e eu não preciso mais, tá? Outros que eu ganhei. Ó, organização pessoal, gente. Lá em cima tem livros que eu não uso, mas olha esse livro do Piaget, antigo, de coleção, tá? Não uso. Ó, tem um de origami aqui, que se eu usei 3 vezes foi muito. Esses daqui são livros da faculdade da Unicamp, aqui tem artigos que eu escrevi nesses livros, tá? Aqui é uma coleção de DVDs de aula, top. Aqui são alguns livros que eu gosto muito para consulta também. Aqui embaixo são livrinhos que foram se acumulando com o tempo. Eu gosto muito da construção da escrita aqui, ó, da Carmen Silvia. Eu adoro esses livros. Aqui é um portfólio meu, ó. Ups. É um portfólio, nossa, de um projeto que eu fiz uma vez. Ficou lindo esse projeto. Um dia eu quero falar só sobre ele, sobre autorretrato, ó, de 2007. Vocês acham que dá pra jogar fora isso, gente? É muito lindo, olha. Né? Então, muito bem. Mas aí, ó, aqui embaixo que tá o problema, ó. Tem um monte de cadernos, tem um monte de pastas. Aqui são os meus planners, tudo organizadinho, ó. Só que aqui, ó, tá vendo aqui? São livros infantis. Eu acho que o que eu mais tenho pra me desfazer são eles. Livros infantis. E aqui tem vários livros também. Eu adoro Nárnia, gente. Então, ó, dicionário, esses livrinhos assim, ó. Para trabalhar emoções, né? Aqui são os livros que os meus netos gostam, tá? E aqui, ó, tem os livros que eu gosto, que é Harry Potter. Pode dar risada. Senhor dos Anéis, eu curto muito esse tipo de leitura. Então é isso, ó. Mas eu não quero mais tudo isso aqui. Então, eu queria... Os livros até que são fáceis, né? Vocês perceberam? O sorteio, já me falaram fazer um bazar. Eu vou pensar em alguma coisa, vão acompanhando aí.
Vão me dando ideia, eu deixei caixa de perguntas lá no meu stories, vão me dando ideias, tá? Agora eu queria abrir aqui com vocês, ó, será que eu abro? Pode abrir? Deixa eu ver que horas são, se não tá acabando a live. Ai, falta pouco, falta pouco. Gente, vocês acham que estão arrumado ou bagunçado? Aqui eu guardo as coisas que eu das aulas e materiais. Não tem livro aqui dentro, deve ter um pouco livro. Então, pode abrir? Pode abrir? Eu vou virar a câmera. Vou abrir. Dá uma olhada nisso. Socorro, gente. Outro dia eu abri isso aqui. Eu abri e mostrei no Stories. Falei que eu ia arrumar. Fechei e não arrumei mais. Então, olha. Tem letra. Tá vendo? Ó. Olha, tem um dado. Tem a minha plastificadora. Tá arrumado, desarrumado. Arrumado nada. Tá cheio de coisas aqui. Olha isso, gente. Que vergonha! E aqui embaixo parece arrumado, ó. Mas é muita coisa, ó, que eu não uso. Ó, só de dinâmica tem uma caixa aqui. Então, gente, garrafinha porque eu vou fazer uma atividade. Vocês fazem tampinha, né? E aí vai, gente, aí vai. Esses garfinhos porque eu vou fazer uma atividade. Aqui tem uma atividade muito legal que eu queria mostrar pra vocês de produção de texto. Não dá pra ver, mas eu vou gravar um vídeo sobre isso. E aqui tem um contact pra encapar. Papel que eu fiz uma atividade com as crianças. Ai, gente, é isso. Então, gente, vocês estão entendendo meu drama? Eu vou tentar arrumar. E aí, exatamente, Ana Paula, passar pra frente e deixar fluir, tá? Tem certeza que você não tá mostrando o meu armário? Ai, Andréia, vem comigo. Aceitamos doação, desapega sem pena. Eu vou desapegar sem pena. Sem contar que este armário que está aqui embaixo... Ele tem... aqui tá arrumado. Mais ou menos. Ele tem muitos papéis. Mas é papel assim, é material de escritório que tem aqui mais. Não é material pedagógico. Enfim, eu preciso me desapegar. E eu convido vocês a virem comigo. Eu vou estar mostrando no Stories todos os dias. Eu vou fazer que nem a Mary Kondo recomenda. Vou mexer durante o tempinho e vou gravar os vídeos para o YouTube em capítulos e vou pensando tudo no que eu vou fazer, no que eu vou doar, no que eu vou escanear. Se vocês têm ideias, por favor, me ajuda, gente. Vocês também têm essas coisas, vocês são professores como eu. Como que você faz? Vai me contando. Agora vai acabar essa live, eu vou postar essa live, deixar lá no meu IGTV. Comenta nessa live, me dê ideia, me ajuda, porque a ideia que você vai me ajudar, você pode estar ajudando outras pessoas. E às vezes o que para você é fácil, é simples, para outra pessoa é o pulo do gato que ela estava precisando para se organizar. Entende o que eu quero falar? Então é isso.